Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Mais uma vez a gente está aqui hoje para contar uma história de Jesus, uma história que ele contou para os discípulos, uma parábola. Vocês lembram o que é parábola? Parábolas são histórias pequenas que nos ensinam verdades da vida, né? E Jesus contou a parábola da seguinte forma: num certo lugar havia um fazendeiro que tinha uma plantação de vinha, de uvas, né? Um vinhedo. E nesse vinhedo, lá no meio, né, entre as plantações de uvas, ele plantou uma árvore de figo, uma figueira. Sabe o que é figo, né, gente? Figo é aquela fruta vermelhinha, assim, com um formato de peão, sabe? Que você abre, ela tem, parece uns pelinhos, é bem docinha, gostosa, refrescante. Às vezes você compra no mercado em lata, vem em caldas, né? As pessoas comem com creme de leite e tal, é bem gostoso. E esse fazendeiro plantou a figueira no meio da plantação de vinha dele. Por quê? Porque ele queria uma árvore que crescesse um pouco mais, porque o vinhedo, né, as plantações de uva, elas são baixinhas. Então ele queria uma árvore grande, que desse uma sombra e ao mesmo tempo tivesse uma fruta gostosa. Só que todo ano ele ia lá e verificava se tinha dado frutas. E todo ano ele encontrava aquela árvore bonita, cheia de folhas, só que sem fruta nenhuma. Que chato, né? E isso foi passando, passou 1, 2, 3 anos, a mesma situação. Até que aquele fazendeiro cansou. Ele falou para o jardineiro dele assim: olha, jardineiro, vem cá. Tá vendo aquela árvore ali no meio da plantação de vinhas? Corta ela. Corta ela porque todo ano vem aqui, ela não dá frutos, tá me cansando. Corta, usa a madeira dela para fazer móveis, para fazer lenha, para queimar, para o forno, para o que você quiser. Aí o jardineiro olhou assim e falou: senhor, mas que dó, é uma árvore tão bonita, vamos tentar fazer uma coisa? O que o senhor acha? Eu vou tentar podar ela. Eu vou pegar minha ferramenta, meu serrote, e vou cortar alguns galhos. Vou diminuir o tamanho dela. Vou tirar aqueles galhos bonitos que só dão um monte de folha, mas são fininhos demais, eles não dão frutas. E aí o senhor falou assim: tá bom, pode fazer isso. E o jardineiro foi lá e começou a cortar os galhos daquela árvore, né? Você imagina isso, né? Para a árvore deve ter sido ruim, entre aspas, né? Porque a árvore foi sendo cortada. E aí ele foi cortando aquela árvore, diminuiu o tamanho dela, ela não ficou mais tão bonita, não ficou mais tão cheia de folhas. Mas no ano seguinte, quando aquele fazendeiro foi de novo visitar aquela vinha, ele viu aquela árvore lá um pouquinho pequena, não tão bonita, e ele ficou desconfiado. Mas quando ele chegou embaixo daquela árvore, esticou a mão e ele puxou lá de cima, vieram uns figos deliciosos, doces, uma delícia, gente. E aí aquela árvore que não produzia nada, pôde produzir frutos deliciosos. Sabe, Jesus contou essa história para os discípulos dele, e ele conta essa história para nós também, para ensinar que o reino de Deus é a mesma coisa. Sabe, Deus criou o mundo perfeito. Deus criou o mundo, Deus criou o ser humano, homem e mulher, e Ele fez a gente com perfeição e sem pecado. Mas o homem e a mulher decidiram pecar, decidiram se afastar, desobedecer a Deus. E o nosso pecado, o pecado que os nossos pais fizeram lá no começo da humanidade, e nós também fazemos hoje, desobediência, tudo aquilo que a gente já conversou, né, gente? A gente vem tratando de pecados aqui sempre, né? Então todos esses pecados nos separam de Deus. Ou seja, nós somos como aquela árvore, com aparência bonita por fora, mas sem nada de bom por dentro. A gente não tem frutos para dar para o Senhor, né? E a única forma de a gente produzir bons frutos é da gente ser aparados, da gente ser cuidados. E Jesus providenciou, né? Deus providenciou a forma disso acontecer. Qual é a forma disso acontecer? Jesus veio, desceu lá do céu, nasceu como uma criança, cresceu, foi pregado numa cruz, morreu no nosso lugar, no meu lugar, no seu lugar, para que os nossos pecados fossem perdoados.
Assim como aquela árvore foi podada, os nossos pecados são também cortados, retirados da nossa vida. Então a gente pode dar frutos para o Senhor. E não só para o Senhor, frutos para esse mundo, para alimentar as pessoas que estão ao nosso redor. Mas como assim alimentar? Com uma palavra boa, com um abraço gostoso, com um conselho sábio que vem do Senhor, não é conselho de homens. Olha só, todos esses frutos vêm quando a gente coloca as nossas vidas nas mãos de Deus. Resumindo, crianças, a gente precisa colocar as nossas vidas nas mãos de Deus. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados, entregar nossa vida para Deus e saber que Ele é o jardineiro que vai cuidar da gente e transformar as nossas vidas numa árvore que dá frutos. Amém? Deus abençoe vocês, que tenham uma boa semana e Deus abençoe também a família de vocês. Um beijão, tchau!